Pessoal, mais uma vez aqui outro caso completamente, assim, estarrecedor no nosso país. É algo que mexe com muitas pessoas. Esse vídeo vai ter alguns sinais de gatilho, né? Então, caso você seja sensível ao tema que vai ser apresentado aqui como abuso e coisas do gênero, eu recomendo que você saia. Caso contrário, você foi avisado ou avisada, né? Mas enfim, já faz um tempo que eu não posto vídeo nesse canal e esse caso em específico me trouxe muita vontade de voltar a gravar vídeos aqui. Não voltar a gravar vídeos aqui, inclusive, bom, pelo tamanho do canal eu não tenho relevância alguma, mas eu acho importante deixar esse tipo de coisa registrada, né? Bom, estou aqui no canal da Vitória Mineblocks. Acredito que uma boa parte de vocês já saibam o que está acontecendo. Fazem 5 dias atrás que ela postou esse último vídeo aqui dela, né? Justiça, vídeo revelador. Resumindo muito, isso mostra o quão incompetente são os nossos órgãos públicos, né? Os nossos órgãos institucionais. O vídeo em questão é esse último aqui que eu citei, né? E eu vou dar play nele, eu vou deixar ela falar um pouco sobre a situação, caso vocês não estejam a parte do que está acontecendo. E depois eu falarei o que eu acho por cima disso, né? E um outro detalhe antes da gente dar continuidade aqui, eu não estou na minha conta secundário, eu tô na minha principal do canal de jogos e também eu não estou usando minha webcam. Vocês estão vendo que está com a cara do Enes, porque eu não configurei ela. Mas enfim, era só esse detalhe. Vamos lá, que eu tô enrolando muito. Vocês sabem que eu gosto de encher linguiça. Vou rodar o vídeo aqui e logo mais eu dou minhas palavras sobre o que eu penso, né? E aí, galerinha? Aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, Ah, sim. sozinha. O que que tá acontecendo? Eu falei que eu não ia pausar, mas só dando essa pausa breve, é muito importante ela ter feito isso, mostrando o quarto. É que o vídeo tem dezenas de cortes, né? Claro que eu não vou aqui ser o advogado do capeta, nem fodendo, porém é importante ela dar esse 360 no quarto para mostrar que não tem ninguém. Apesar dos cortes, né? Que alguém nesse meio tempo pode ter entrado, enfim, eu acredito que não. Eu acredito que isso não tenha acontecido. Se aconteceu também, não tem problema nenhum, porque é uma situação muito grave. Inclusive, descendo um pouco aqui abaixo, na descrição dela, que ela tá se apresentando e tudo mais. E dia 17 de junho ela vai fazer 17 anos. Então aqui ela está com 16 anos. Então vamos. É só uma informação adicional que vai servir um pouco mais adiante, né? Eu acho que não vai demorar muito. Vamos lá. O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou com pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas para dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele para dentro de casa com uma criança menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado.
naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? É, Cara, eu vou dar uma pausa aqui. Eu já vou comentar um pouco sobre, né? Acredito que eu não. Tem muita coisa nesse vídeo, na verdade. O vídeo tem 8 minutos. Vou deixar o vídeo original no comentário abaixo. No comentário abaixo fixado, beleza? Mas enfim, eu não vou ver o restante do vídeo. Eu já tinha visto, tá? Eu vi ontem, eu vi isso no canal do Nando Moura. E só por isso que eu tô gravando esse vídeo também, né? Que eu vi ontem, no caso, dia 23. 23 não, 21. Cara, é complicado essa situação. Tem muita coisa pra falar. Primeiramente, eu não sei, tipo assim, apesar dos pesares, tem outros relatos aqui também, segundo a própria Vitória, que tem áudios dele ameaçando e tudo mais. Enfim, ela fala que ele tá de não tá de tornozeleira? Eu não lembro se é isso, mas se eu não me engano ele tem medida protetiva, né? Tem medida protetiva contra ele, ele passa na frente da casa dela, enfim, coisas do gênero, ela não tá indo pra escola por medo e diversas outras coisas, né? Isso é completamente compreensível. E aí chega aquela questão, cara, onde estão os defensores de mulher nessas horas, né? A galera que fica militando por isso. E eu não digo só da esquerda, não. Esse vídeo aqui não é pra ficar falando, esquerda, PT, não. Eu falo isso dos dois lados, porque tanto a galera da esquerda, obviamente, pega essas pautas, né, de abuso e tudo mais para tratar, e não tem absolutamente ninguém, pelo menos até o momento. Já fazem 5 dias que isso aconteceu, já era pra isso até estar em rede nacional de televisão, não está. E até agora eu não vi nenhum esquerdista falando disso. Nenhuma da galerinha aí, da Beautiful People, a galerinha woke, a galera que preza pelos direitos, que defende todo mundo e não sei o que, não tem ninguém falando desse caso. Até agora, pelo menos, não tem ninguém falando desse caso, e eu também não vi caso alguém tenha falado, né? Mas acredito que ninguém falou de fato, porque eles não falam. Porque não é isso que dá o que eles realmente querem, que é engajamento, sabe? Visibilidade, votos, não é isso. Provavelmente eles vão demorar pra ver, né? E olha que o canal dele é grande, tem 5 milhões, esse vídeo tá com quantas views? Cara, tá com 4 milhões, velho. 4 milhões. Então, assim, eu não vejo essa galera falar. Mesma coisa da galera da direita, né? Que se diz direita. Obviamente, foram mais rápidos, digamos assim. Tem algumas pessoas, alguns influenciadores bons que estão vendo esse caso, comentando sobre e tá ajudando a repercutir também, né? Só que tem muita gente aí que também se diz defender essa galera de verdade, que realmente se importa e não sei o que, e também não tá fazendo absolutamente porra nenhuma. Então já começa por aí. Onde estão as pessoas para darem visibilidade a esse caso e prender esse monstro? Tem que prender esse cara, entende? Se o Brasil fosse um país verdadeiramente funcional, cara, por mim esse maluco nem saia da cadeia. Era prisão perpétua pra um maluco desse. Um maluco doente desse. Quem que é Cara, com todo respeito, né? Porque ainda que ele tenha feito essas atrocidades, ele faz parte da família da garota. Eu acredito que ela, obviamente, sinta um nojo extremo dele. Nem goste de chamar ele de pai, porque quem quer chamar um demônio desse de pai, né? Porém, eu não sei se isso cruza certas linhas sentimentais. Eu acredito que não. Então, eu me darei a liberdade de falar. Caso contrário, me repreendam nos comentários, né? Ou a própria garota, se esse vídeo chegar nela, de alguma forma. Mas, cara, por mim, se o Brasil fosse um país sério, teria enrijecimento de pena e mais. Esse cara tinha que ser morto, velho. Um cara desse tem que ser morto. Pode parecer extremista, mas eu não tô nem aí, velho. Um cara que maltrata psicologicamente, faz abuso psicológico com a esposa e com a filha. O cara abusava da própria filha, cara. Então, assim, o cara que maltrata a esposa e a filha, abusa da filha, leva um monte de homem amigo na casa, sabe? Esses relatos dela. Cara, esse cara é nojento. Esse cara é um demônio, velho. Esse cara tem que ser morto. Se não for preso perpetuamente, tem que ser morto. E olha lá, se fosse preso perpetuamente, ainda teria que ter castração. Eu não tô falando de castração química, não. Tem que arrancar a piroca desse cara fora. Tem que arrancar. Sem anestesia, sem nada. Corta. Amarra ele, corta. Porque um cara desse é um diabo na terra, cara. Porque eu vou falar, mesmo que existisse pena de morte e esse cara fosse morto, o trauma dela não vai passar. Isso vai ficar na vida dela gravado eternamente. Ela pode superar, mas ela não vai esquecer. E o que mais me deixa indignado é porque eu já tive muitos relatos e eu já vivenciei algumas coisas parecidas, não em relação a abuso, né? Físico, mas assim, eu já vivenciei e presenciei coisas desse tipo, de abuso contra mulher, psicológico contra mulher, físico também. E isso me deixa profundamente revoltado, porque é um negócio sério. E pior, é porque eu não coloquei aqui no vídeo, né? Na verdade, eu acho que ela falou no começo. Desculpa, é que minha memória tá muito ruim, mas esses últimos tempos, né? Mas se não me engano, se ela não falou, ou se ela falou, o Ministério Público e a porra do Conselho Tutelar tá junto desse cara. Ela aqui no vídeo diz que já tentou conversar diversas vezes e eles não escutam ela. Então assim, que porra é essa que essas instituições estão do lado do criminoso e não do lado da vítima?
vítima, cara. E eu tenho críticas a fazer também ao Ministério Público. O Ministério Público é uma bosta, é um lixo. Paralelamente, né, a esse caso aqui, olha o quanto influenciador tá recebendo nota do Ministério Público por fazer piadinha na internet, por, enfim, coisas extremamente banais, sabe? Se com caso banal já tá assim, imagina com um caso sério desse, que a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então já começa que o Ministério Público é um lixo, é uma bosta, não funciona. Principalmente o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, cara, é assim, cara, é bizarro, tá? Eu vou falar uma coisa sobre o Conselho Tutelar, não vou citar nomes, nem dizer quem foi, pra preservar a imagem da pessoa, né? Mas eu tenho uma pessoa conhecida que tem filho e um manipulador igualmente a esse pai, não cometeu nenhum abuso, mas é um manipulador, é um filho da puta, né? Fez algumas falsas denúncias e uma nota do Conselho Tutelar chegou a essa pessoa conhecida com esse mesmo papo de pegar as crianças, tirar a guarda e tudo mais, porque as falsas denúncias que ele fez era sobre a tal pessoa estar vendendo conteúdo infantil sexual, conteúdo sexual infantil, né? O que é claramente uma mentira, né? Claramente, tipo assim, cara, é bizarro, uma mentira assim, que dá pra provar por A mais B que isso nunca aconteceu. Nunca. E ainda assim, o Conselho Tutelar ficou do lado do cara, claro, é uma denúncia grave, tem que ser visto, tem que ser analisado, beleza. Mas rolou mais ou menos isso. Então, assim, por mais que não seja essa situação em específico, eu já presenciei muitos casos parecidos, onde essas duas instituições, esses dois órgãos, não funcionam, são um lixo e na maioria das vezes estão do lado dos predadores, né, das pessoas ruins e não do lado das vítimas, né. Tanto que posteriormente, depois não fazem porra nenhuma, né. Assim, não vão atrás da pessoa que deu essa falsa denúncia, não fazem porra nenhuma. A pessoa vive normalmente como se nada tivesse acontecido. Nossa, cara, tem tanta coisa de errado. Tá vendo porque eu parei de gravar vídeo pra esse canal? Porque, cara, é sempre a mesma coisa. Eu tenho pouquíssimos vídeos aqui. E pouquíssimos falando especificamente de política e coisas do gênero. Mas eu já falo isso em off, fora de vídeo, com várias pessoas, cara, fazem anos já, fazem anos. E olha que eu nem sou tão velho, eu fiz 21 esse mês, cara. Já faz um tempo que já tô desgastado disso, mas a cada vez parece que piora. Olha esse caso, é um negócio gravíssimo, cara, gravíssimo. E a porra dos órgãos estão do lado do cara. Um cara que deveria ser preso perpetuamente, castrado, e se não isso, morto. Na melhor das hipóteses, morto, já leva esse desgraçado direto pro inferno, entendeu? Sabe, é revoltante uma situação dessa. E como eu disse, vários influenciadores não estão nem aí, que com certeza muitos deles já receberam esse vídeo na DM, com certeza receberam. E ele cagou, porque não é importante, sabe? Não é algo que ele queira falar. Então assim, é frustrante, é muito frustrante ver que uma pessoa está sofrendo um abuso desse, sofreu um abuso desse, ainda está sofrendo e nenhuma justiça é feita. Nada acontece. Nada. Por quê? Porque vivemos no país da impunidade. E quando vamos ver o que o país está focando, é amedrontador. Até porque a gente está em ano eleitoral, né? E a pauta, obviamente, quem vai ser o próximo presidente. E as pessoas estão fazendo o quê? Brigando entre Lula, entre Flávio Bolsonaro, o Rachadinho Nine, né? São duas farinhas do mesmo saco. E tem quem acha que não é, mas é. Então, assim, é muito triste. Obviamente, é um caso em específico e nem todo mundo é obrigado a saber. Isso daqui também, porra, 5 dias faz esse vídeo. Isso daqui chegou pra mim ontem. É completamente fora da minha bolha. E é por isso que os influenciadores são importantes, né? Pra espalhar isso para as mais pessoas. Mas enfim, ao invés das pessoas, por exemplo, deixarem de ficar debatendo sobre o Nine e o Rachadinha, por que não fala de um vídeo desse? Por que não cobra uma justiça real? Entende? Se o povo se unisse de fato e fizesse mobilizações reais com aquilo que importa verdadeiramente pro país, cara, isso daqui já tava... O Brasil já seria uma das 3 nações mais importantes do mundo. De tanta coisa que haveria de organização e coisa certa. Inclusive, antes de finalizar, eu tenho até um outro relato aqui a dizer. Eu estava no Twitter esses dias atrás e apareceu algo parecido do Conselho Tutelar, onde as pessoas de uma vizinhança estavam denunciando um homem porque ele estava com a sobrinha dele, salvo engano é a sobrinha, no colo, do lado de fora da casa, que estava calor pra caralho. Se eu não me engano, tava calor pra caralho, ele ficou na rua, ele morava no Nordeste. Eu acho que isso aconteceu no Nordeste. E aí ele tava na calçada, na frente de casa, com a sobrinha dele na perna dele apoiada, brincando. E isso foi o suficiente pra acusarem ele de ser um predador. E o Conselho Tutelar foi lá e, mano, não queria nem ouvir o cara. A mulher já chegou, sabe, acusando de tudo quanto era qualquer coisa. E foda-se. O pior é que, se eu não me engano também, ele estava vendo a sobrinha dele porque a mãe tava trabalhando. E ela já tava chegando, inclusive, segundo o que ele dizia.
ia, né? Que ela já estava chegando do trabalho. Dá pra ver que o conselho tutelar é uma completa bosta. Fora que também teve outro ocorrido. Se eu não me engano, esse foi alguns dias atrás, dia 20, pelo que eu vi na data do Twitter também. Uma criança autista, pelo que eu me lembre, estava sofrendo bullying na escola e a mãe foi lá, enfim, deu todo um problema ali que o conselho tutelar se meteu no meio. E simplesmente a mulher do conselho tutelar ficou discutindo com a mãe, tirou a razão da mãe e ainda empurrou a mãe. Porque, obviamente, uma mãe fica revoltada com seu filho autista sofrendo bullying, apanhando na escola e ninguém faz porra nenhuma, né? E pior ainda, a mãe é esculachada dessa maneira. É empurrada por uma pessoa que deveria estar agindo a favor dela. Então, não, obviamente não é de hoje, obviamente não só esse caso, onde eles são completamente incompetentes e um caso extremamente grave, não é que os outros não sejam, mas dá pra ver que, porra, isso daqui envolve abuso e várias outras coisas, né? Tanto que eu nem vou citar casos onde tiveram também relatos de abuso e nossos órgãos foram lá e limparam a barra do amigo, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, tá? Eu só queria trazer isso daqui em pauta mesmo. Eu não sei se eu acrescentei algo de fato positivo, não sei para quais pessoas esse vídeo vai chegar, mas eu sei que eu presto toda a minha solidariedade à Vitória Mineblocks aqui, né, a Vitória. Se eu não me engano, o nome dela é Ana Vitória. Deixa eu ver aqui, só pra eu ver se eu não tô falando merda. Exatamente, Ana Vitória. Cara, eu desejo todo o bem do mundo pra você. Eu espero que a justiça seja feita, que esses órgãos enxerguem o que eles estão fazendo. Obviamente, agora eles vão, né? Depois que vai entrar uma pica no rabo deles, por causa que viralizou seu vídeo. E algumas pessoas já estão comentando, pelo que eu vi na internet. Vai entrar uma trolha bem grossa no rabo deles, e aí eles vão começar a agir da maneira correta, né? É isso, que a justiça seja feita, que tudo seja investigado da melhor forma possível e que as providências corretas sejam tomadas e que esse cara seja preso e que você e sua mãe consigam aí se fortalecer mentalmente, psicologicamente, né? Porque é uma situação realmente de merda. Eu já vi diversos cenários onde houveram esses tipos de casos domésticos tóxicos, né? E eu entendo como é, eu sei como a pessoa fica depois do trauma, eu realmente entendo, cara. Então, eu desejo melhoras pra vocês duas, que vocês fiquem com Deus e que tudo dê certo e vai dar certo, porque a justiça é feita. A justiça divina sempre é feita e é cumprida. Não importa quanto demore, é cumprida de uma forma ou outra. Então é isso. E a última coisa que eu quero reforçar é que o Brasil deveria sim ter penas mais rígidas. Um cara desse, como eu falei 300 vezes no vídeo, tem que estar preso perpetuamente e ser castrado dentro da cadeia, na frente de todo mundo, sem anestesia, pra ele passar vergonha, sentir humilhação e sentir dor. E, no melhor dos casos, se possível, pena de morte. Porque um cara desse é um monstro, ele não pode viver em sociedade. Se ele faz isso com a própria família, quem dirá o que ele não vai fazer com outras pessoas aleatórias na rua, né? Uma pessoa completamente descontrolada, psicologicamente diabólica, e isso às vezes nem é problemas mentais em específico, sabe? Às vezes isso é da essência da pessoa, a pessoa nasce ruim, né? Bom, você vê o relato dela, né? Quebrando tudo, jogando coisa na parede, ameaçando acabar com a vida. Inclusive eu vi uns áudios, eu não sei se os áudios são verídicos, então eu não vou afirmar, né? Mas é um áudio onde ele fala que vai fazer de tudo pra estragar a vida, se eu não me engano, da mãe ou dela mesma. Eu não sei pra quem tava sendo direcionado as palavras, né? Mas um áudio completamente escroto, que já serve uma prova nítida de quem essa pessoa realmente é, né? Por trás dessas denúncias falsas. E eu estou do lado da vítima, então eu assumirei que são falsas e vou acreditar com certeza nela, porque a gente já vê tanta denúncia falsa, quando aparece algo real a gente até fica com dúvida, mas eu acredito fielmente aqui que isso daqui é algo verídico, né? Ela realmente passou por isso, porque ela dá muitos detalhes e não tem como uma pessoa mentir tão bem assim. Então, como eu disse, todas as minhas solidariedades à família dela, ela e a mãe, e aos avós, enfim, todo mundo que está certo nessa história. E é isso, galera. Esse vídeo foi meio esquisito, eu sei, faz um tempo que eu não gravo nem aqui, nem no canal secundário, então tô meio travado, mas é isso. Não sei se eu vou postar outros vídeos posteriores a esse, muito provavelmente sim, mas eu não prometo que será na próxima semana, ou no amanhã, enfim, seja lá quando eu for postar esse vídeo também. Talvez eu poste ainda hoje, dia 22. De qualquer forma é isso, espalhem esse caso, compartilhem esse caso, e mandem pros influenciadores aí, né, que ficam pregando virtude, não fazem porra nenhuma, né, ficam aí enchendo o peito falando, eu defendo não sei o que, eu quero as coisas certas, tanto de direita quanto de esquerda, tá? Mandem para eles para dar mais visibilidade ainda e algo ser feito logo. Então é isso, tamo junto, Deus acima de tudo, vambora, pessoal.